boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento comigo, aqui no Café com Si, comigo, Cileide Leite. É um prazer enorme esse encontro às quartas-feiras, às 20 horas aqui. Você que está aí na rádio, né? Então, escutando o nosso programa pela rádio, eu sou a Cileide Leite, o nosso programa é o Café com Si. Eu quero agradecer a nova rádio São Bento FM e a Agreste TV, e ao nosso patrocinador, Casa São Luís. Gente, hoje a nossa conversa é muito especial rádio sobre eu a sou educação, a Cileide, que é norteadora da qualidade de vida e saúde emocional dos indivíduos, e nós convidamos hoje uma pessoa muito especial, que é a professora e mestre em língua portuguesa pela Universidade do Amazonas, minha amiga Sueli Barros. Eu e Sueli somos amigas desde a década de 80 e nós temos uma trajetória maravilhosa na educação. Estudamos juntas, participamos de vários eventos, seminários de literatura, simpósios, palestras, juntas, e fizemos uma amizade muito doce, uma amizade irmã, e com outras pessoas também. Nós temos amigos também que são amigos comuns, né? São nossos amigos também desde a década de 80. Então, eu tenho um prazer enorme de estar com ela aqui. Então, eu vou passar então a palavra para você falar um pouco a respeito da sua trajetória profissional, sua experiência, para que as pessoas possam conhecer a professora, a mestre, a educadora, né? A pessoa com quem eu amo conversar sobre educação, sobre a vida, sobre tudo. E eu tenho certeza que você também vai amar conversar, conhecer a professora Sueli Barros. A palavra é sua, minha amiga. Pois é, boa noite a todos. É com alegria, não é, que nós iremos iniciar a nossa conversinha aqui, nossas historinhas, não é? Então, a minha especialização é em língua portuguesa, como a professora Cileide também falou, né, que eu sou mestre em língua portuguesa pela Universidade Federal do Amazonas, e ao longo da minha caminhada, eu venho me encantando, né, e buscando encantar todos os aprendizes. Então, eu iniciei como professora do ensino fundamental, não é? E fui desenvolvendo alguns trabalhos, algumas brochuras com eles, inclusive eu trouxe alguns aqui para mostrar para vocês. Esse daqui foi o primeiro, onde tudo começou. Livros, Aprendiz de Poeta, Um Lápis Contornando Sonhos, entre outros que eu escrevi. Então, eu fiquei preocupada como fazer, né, eu fazer com que os meus alunos se motivassem, né, pela leitura. Então, eu comecei a imaginar o que fazer com eles. Aí eu disse para ele, por que não começar com a poesia? Aí eles me perguntavam, e aí o que é poesia, professora? Aí eu disse, olha, para uma linguagem mais próxima dele, né, se aproximar mais dele, para eles entenderem, eu disse, olha, está havendo uma festinha ali, é você colocar as palavras de uma maneira mais bonita, né, você trabalhar a palavra, criar uma maneira de chamar a atenção do outro. Está havendo um churrasco, como é que eu vou contar que está acontecendo aquele churrasco para alimentar aquelas pessoas que estão ali? Então, poesia é isso, é você procurar trabalhar bem a palavra e colocar. Eu comecei a trabalhar com isso com eles, aí eu mostrei para eles como é que fazia um livrinho, tem que ter uma capa, né? Tem que ter uma capa e depois vai escrevendo. Então, para você trabalhar o incentivo à leitura, é importante primeiro você estar encantada. E aí você, com esse encantamento que está em você, você consegue encantar os outros.
E depois que eu trabalhei com ensino fundamental, eu viajei para Manaus e lá eu disse, o que vou fazer aqui? Se deu certo o que eu estava fazendo em Recife, eu vou continuar fazendo aqui. E eu trabalhei com meus alunos em Recife, o tema que na época foi apresentado era a poluição do rio. E aí eu levei eles para ver a poluição do rio, Capibaribe e Beberibe, ali na Rua da Aurora. E depois disso eu pedi para eles escreverem os pensamentos deles. O que é que eles perceberam ali? E aí eu tenho um aluno chamado Samuel, que ficou na ponte, assim, olhando, e de repente eu vi ele falando, não joga lixo no rio, não. Os peixes, eles vão ficar doentes. Você come papel, você come lixo, então não jogue. Aí eu vi o Samuel já querendo se alterar com o transeunte, né, a pessoa que estava passando ali na rua. Aí conversei com ele e, ao mesmo tempo, fiquei feliz, porque ele assimilou aquilo que a gente estava trabalhando em sala de aula, né, para proteger a natureza e não jogar lixo no rio. E depois eu pedi para ele escrever os sentimentos dele no papel. E aí a gente trabalhou uma semana em sala de aula. Então, foi dessa forma que eu comecei a ter o gosto também em escrever, a partir desse trabalho que eu desenvolvi com eles. Perfeito, E, ó. Perfeito, Sueli. Assim, até porque você sempre teve uma atenção ao pensamento crítico. Eu me lembro que nós, quando estudávamos, falávamos muito sobre o aluno, né? De uma maneira muito simples, né? O sentante é aquele que senta e recebe o conteúdo, e o pensante, que é aquele que é levado a refletir, a ser crítico, a conhecer os seus sentimentos, as suas emoções, conhecer o mundo em que vive, uhum, né? Porque a escola ela não está fora da sociedade, a sociedade não está fora também dessa escola. Então, há uma participação permanente e ela é contínua. Então, quando nós temos também esse olhar, nós favorecemos ao jovem, à criança, ao jovem, a ter uma percepção diferenciada sobre as necessidades da vida, comportamento moral, comportamento ético. Não que a escola ela tenha de absorver toda essa responsabilidade, mas, né, a escola também pode ajudar nesse desenvolvimento, nesse crescimento intelectual, não é? E isso. também moral. E quando você estava falando sobre os seus livros, eu recebi, né, de presente o livro da Sueli, não é? Que é o Liseu. O livro é maravilhoso, gente. Ele traz uma narrativa fundada na realidade de um conteúdo muito humano. E o personagem, o Liseu, vence sua insegurança, sua incapacidade de escrever, e ele se torna, né, confiante, ele consegue expressar os seus sentimentos e a visão do mundo interessante, não é? Essa fala também que você Uhum, trouxe sobre o seu aluno. E a importância é do despertar das potencialidades humanas por meio da educação. Então, aqui nesse isso. livro, né, que você produziu, que é um conto juvenil, a gente percebe claramente essa tua preocupação com a questão humana, com a questão moral, com a questão também do desenvolvimento da autoconsciência, da autoconfiança, para que o jovem ele possa se libertar de quaisquer inseguranças que tenham Uhum, sido projetadas nele, até no convívio mesmo familiar, o que hoje nós chamamos de crenças limitantes, não é? Então, uhum,
Fala um pouco para a gente também sobre este livro, né, Eliseu, que eu tenho um prazer de tê-lo, e fala também um pouco a respeito do teu outro livro, Lili e os Passarinhos, Sueli, Tá, né? tudo E bem. a proposta deles, não é? A proposta pedagógica, o que Sim, você quer alcançar com cada tá. leitura. Bem, o que eu quero alcançar, eu sempre quis, né, desde o início, desde que iniciei a minha atividade com alegria, né, como professora, que eu amo o que faço, né, e o Liseu foi um trabalho desenvolvido assim em sala de aula, né, os meus projetos. Eu sempre fico imaginando como me aproximar dos meus aprendizes. E então, eu disse, como é que eu vou fazer para incentivar esses meninos o gosto pela leitura? E aí um dia geralmente no intervalo, na merenda, é o momento que eu observo, né, cada um. Eles brincando, aí eu conversava com eles, e aí eu descobri que um deles gostava de poesia. Aí eu disse, por que não trabalhar poesia? E eu comecei a também ter esse gosto por poesia por conta deles, essa minha observação, né, dos estudantes. E aí eu trabalhei no livro, né, como fazer. Eu não sei, professora, como é fazer poesia. Eu me sentei junto com ele. Olha, vamos colocar aqui essa palavrinha. Será que essa fica melhor? E eu ficava incentivando e saía dele isso aí, né? Essas palavrinhas. Eles foram formando e eu fui ajudando. Aí tá. Aí quando eu percebi que essa maneira de trabalhar motivava eles ficavam com gosto pela leitura, eu vi eles lendo, aí eu disse, então o caminho é esse, né? A partir daí eu descobri habilidades para pintura, teve um aluno que gostava de pintar e pintava muito bem, fizeram quadros, né, claro, né, de acordo com a idade de cada um e as habilidades. Descobri habilidade também para desenhar, para música, até a música, e isso daí ajudou muito o emocional deles. Veja que maravilha, você descobriu as habilidades que cada um tinha, guardado dentro de si, que eles não sabiam, e o emocional, eles conseguiram ficar mais assim, atentos, conseguiram um equilíbrio melhor, eles produziram mais durante as aulas, né? Então, aí eu disse, então é por aí, é por meio da arte, da poesia, da música, que eu vou conseguir, né, com que esses alunos tenham gosto pela leitura. E hoje, este aluno que trabalhei com ele no Morro da Conceição, em Recife, foi minha primeira escola, ele hoje é um jornalista do Diário de Pernambuco. Que maravilha. Aí você vê, né, o resultado. Inclusive, eu estou escrevendo um livro que ele vivia na rua. E aí só ia para casa à noite. Estava envolvido até assim, fumava, essas coisas. Um garoto de 14 anos. Uhum. Então, para você ver que quando você procura caminhos que sensibilize o outro, que o outro veja algum significado e que ele descobre dentro dele, eu não sabia que eu gostava disso, que eu sabia fazer bem isso, né? Então, isso daí é fantástico, né? Exatamente. Então, o professor ele é de fundamental importância. Ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Diante daquelas crianças, que você pode elevar essa criança, como você pode também colocar esta criança lá no fundo do poço. Exatamente. E aí eu fui trabalhando no ensino fundamental, depois fui para o ensino médio, continuei também trabalhando. Aí, na época, em Manaus, passando agora para Manaus, como eu estava dizendo, que eu vi que deu certo em Recife, aí eu fui trabalhar, continuar em Manaus. E eu disse assim, é muito importante a teoria, mas é importante a prática, é você pôr em prática aquilo ali.
Aí, mas a prática também é uma teoria, porque você não vai fazer nada se não for baseado numa teoria, né? Uhum. Então, é importante você trabalhar a teoria em sala de aula, mas você pôr em prática, como eu fiz, fui levar os alunos na ponte lá para ver o rio e observar as pessoas, o que é que elas faziam quando elas caminhavam atravessando a ponte, se elas passavam e não jogavam lixo ou não. Isso daí é de fundamental importância, unir a teoria com a prática, não só estar no livro falando ali aquela teoria, mas pôr em Exatamente, prática. exatamente. Existem várias Não é? formas, não é, de ensinar língua portuguesa. É, E assim, o incentivo à leitura promove sim qualidade de vida. Então, a educação ela é norteadora de qualidade de vida, é, de saúde mental, de saúde emocional, porque é a partir, não é? Eu gosto de falar que através da leitura nós viajamos. E nós desenvolvemos criatividade, nós nos encontramos e nós percebemos as emoções das outras pessoas, nós percebemos os afetos, não é? E assim, nós sabemos, na verdade, não é, Sueli, o quanto é fundamental a criatividade, né? E o que motiva a pessoa a desenvolver projetos, né? Eu quero saber, assim, o que motivou você a desenvolver esses projetos pedagógicos, além dessa tua paixão, né, pela leitura, porque nós sabemos disso, né? Cujos resultados dentro da sala de aula foram as suas brochuras com seus alunos, essa produção poética dos seus alunos, né? E, obviamente, como essa forma de educar, né, que você levou para Manaus, como essa educação ela influenciou na qualidade de vida dos seus alunos também, não é? De um modo uhum. geral. Iniciando a minha fala lá no Morro da Conceição, como eu falei, primeira escola, o que me motivou foi por ver os alunos bastante rebeldes, e tinha uma colega que estava com problema até de saúde, né? Por conta que ela não estava conseguindo dominar a sala de aula, e aí eu fiquei pensativa, procurando ver o que é que eu poderia fazer. O que é que eu posso fazer para auxiliar minha colega e a mim também, porque os estudantes eram muito agitados. Os professores também com muita dificuldade, né? Uhum. Aí que é importante também dar condições para o professor, né? Mas eu não tinha lá também condições, a escola também carente, não tinha os materiais adequados. É por conta Uhum. disso, eu ia deixar os alunos ficarem daquele jeito, brigando e sem interesse em estudar, porque não tinha material, não tem isso, não tem aquilo. Aí os professores começavam a reclamar e ficava aquela agitação lá no Morro da Conceição. Já pensou? Já Aí eu pensou? disse, gente, olha, vamos pensar numa alternativa, o que nós podemos fazer? O livrinho que eu lhe falei, que saiu, O Rio que Fala, não tinha papel, a gente pegou sucata mesmo, papéis assim que não, ninguém mais queria usar, né? Ia para o lixo, eu peguei e a gente fez o livrinho como eu lhe mostrei. Deixa eu ver se ele está aqui. Esse é o original. Ele não se perdeu quando eu fui para Manaus. Conseguiu sobreviver. Uns Que naufragaram maravilha. no caminho, mas esse não, olha aqui, ó, o material, tá vendo? É folhinha de papel ofício que ninguém mais queria. Essa estudante fez, O Rio que Fala. Fantástico. Então, isso daí foi que me motivou, as dificuldades do professor e os alunos inquietos, a descobrir caminhos que levassem a esses estudantes ter gosto pela leitura. Por quê? Porque a leitura, ela nos transporta para lugares assim maravilhosos. Quando a gente abre um livro e vai ler, a gente percebe, a gente vê que tem pessoas que têm dificuldades maiores que a minha e conseguem caminhar, entendeu? Você abre um livro e você vê que você não está sozinho enfrentando aquelas dificuldades. Porque fulano venceu aqui, ó, nessa viagem, nessa leitura desse livro, eu também vou conseguir vencer. Isso. Então, um estudante falou para mim, disse assim, professora, com esse trabalho que a senhora desenvolveu, eu aprendi que a maior arma do mundo é a leitura. Já pensou? Aí eu disse, foi mesmo, Samuel? Você Parabéns. descobriu isso, meu querido? Eu disse, foi, professora.
Essa é a maior arma. Aí ele me contou uma historinha da violência na cidade. Olha só os papeizinhos que eles encontravam. A gente não tinha recurso, mas fazia com que tinha, grampeava, e ele escreveu a violência na cidade, que ele viu, foi uma situação real, e ele colocou no papel. Então, é assim que a gente tem que começar, é buscando alternativa, buscando caminho. E passando lá para Manaus, eu, quando cheguei lá na escola de ensino fundamental e médio, estava se usando na época, em 96, a tecnologia, né? Vamos para o computador. Aí eu disse, agora eu vou também. Eu nem sabia para onde ia o computador, nem pegar, nada eu sabia. Aprendi com eles. Aí fomos para uma sala, lá tinha, né, uma sala onde nós poderíamos usar o computador. Aí eles escreviam os sentimentos dele, sobre a minha orientação que a gente tinha trabalhado. Depois a gente ia lá para essa sala digitar. Aí foi que saiu esse livrinho aqui, ó. Aprendiz de Poeta. Perfeito. Onde eles digitaram os pensamentos dele. Uns eu ajudei. Quando saiu a poesia dele, ele disse assim, professora, foi a senhora que fez junto comigo. Eu digo, não, mas a ideia foi a sua, eu só fiz auxiliar. Então, a gente usou também esse recurso, a tecnologia. Então, é importante você trabalhar, né, com a tecnologia. E eu aprendi com eles, lá na sala. E outra coisa também, tudo bem, é importante a tecnologia, né, para todos nós, mas é preciso também ter um equilíbrio. Tem que saber usar. Exato. E tem que, na sala de aula, você fazer seu planejamento e ver qual o dia que você iria usar. Outros dias, não vai usar hoje o celular, porque se você não buscar esse equilíbrio, né, poderá vir a prejudicar. Uhum. Aí todo o trabalho que você está fazendo, procurando fazer com que eles consigam colocar os sentimentos dele para fora e depois passar esses sentimentos para a escrita, né? E aí você vai trabalhar o emocional, o equilíbrio emocional, porque isso daí eu vi que resultou, né? Teve um bom resultado, como Samuel, que ele hoje é jornalista, era cheira-cola, vivia no Morro da Conceição. Perfeito. Aprontando, não é verdade? É verdade, porque... Então, o que me motivou foi isso, Cileide. A educação, ela é transformadora, de fato, né? E quando você traz essa questão do digital, muitas pessoas falam sobre o quanto tem sido nocivo. Eu penso que não tão nocivo se você puder utilizar toda a tecnologia de forma a agregar valor à intelectualidade. Nem tudo é ruim, mas tem que se considerar a importância do desenvolvimento tecnológico, mas também a importância de se considerar até onde há o alcance, né, dentro da sociedade. Porque nem todas as pessoas vão ter acesso às tecnologias, vão ter acesso a uma pesquisa intelectual correta, porque nós sabemos que, muitas vezes, o estudante, quando não é bem orientado, ele não consegue fazer pesquisas que levem a resultados concretos, bons. Existem muitas fake news, que nós falamos muito sobre fake news hoje, e existem também informações equivocadas. Então, há necessidade também de orientar como fazer uma pesquisa, como ter acesso para que seja saudável. Mas o contraponto, que eu acho que causa muito desgaste emocional, muita tristeza, também essa desigualdade com relação ao uso da tecnologia, porque uma criança ou um adolescente que tem acesso dentro da escola à tecnologia, mas quando ele sai da escola, ele não tem um celular de boa qualidade, ele não tem conexão, ele não tem aplicativos que ele possa utilizar, e uma outra pessoa, um outro estudante, um coleguinha de classe, de repente tem,
Então, ele se sente desfavorecido. E hoje nós vivemos num mundo em que essa construção, né, da tal felicidade, do tudo se pode, tudo se quer, e que é inalcançável, afeta as pessoas que não têm acesso inclusive a entregar um bom resultado nas pesquisas que são solicitadas. Então, onde nós encontramos mais desigualdade, né, com relação à escola pública. Mas também encontramos desigualdades em escolas privadas, quando nós sabemos que alguns alunos estudam, né, porque recebem bolsa. Então, há sempre uma desigualdade. Então, há necessidade do professor também ter atenção a essa questão, né, da educação, considerando também a importância desse equilíbrio, né, dentro da sala de aula, contextualizando a diversidade, a realidade. E quando a gente fala, Sueli, sobre projeto pedagógico, é uma outra discussão, porque projeto pedagógico ele não pode ser linear. A gente também tem que ter muita atenção com relação à cultura do local, à realidade social do local, porque tudo isso influencia muito. Então, que bom que você, ao chegar em Manaus, você conseguiu, inclusive, aprender com seus alunos. Isso é fantástico, né? Parabéns para os seus alunos que ensinaram a você, porque a gente aprende também com os nossos alunos, não é? Então, a educação, o ensino, a aprendizagem é uma verdadeira troca. E você pode fazer um bom trabalho, inclusive porque houve, não é, a reciprocidade, houve um interesse dentro da sala de aula com relação à proposta que você estava levando. Né? Então, muitas vezes é a forma como um professor ele lança, não é, o seu projeto, né? A sua metodologia. E qual é a sua proposta metodológica? Isso sendo muito claro. Obviamente que com a criança você não vai falar a respeito do seu projeto pedagógico, da sua metodologia, mas você vai orientando e a criança vai sendo captada, vai se apaixonando pela sua proposta, e assim como o adolescente. Porque... Perdão, licença. Mas sabe o que é, Silene, que eu percebo? Que é como o nosso grande poeta e escritor, Tiago de Melo, né, que faleceu lá em Manaus. Ele dizia que não é o caminhar, é como caminhar. Então, a gente tem que, nós, né, professores, nós educadores, temos que tocar a alma desse aprendiz. Nós não vamos conseguir alcançar que todos tenham esse gosto pela leitura, não é isso? Pela leitura e pela escrita. Mas iremos conseguir alcançar um ou outro. Ou a metade da turma, quem sabe, né? Então, a gente tem que tocar a alma do outro, tocar o coração. E para isso a gente tem que estar também encantado, né? Como eu falei. Tem um filme chamado, e um livro, né? Encantador de Cavalo. Então, nós temos que ser, assim, buscarmos, né? Ser encantadores de nossos aprendizes. Se a gente não tiver encantado, fica mais difícil, né? Exato. Nós precisamos estar encantados com a educação, para que a gente possa encantar o outro, para que a gente possa levar também qualidade de vida, um olhar sobre o futuro, né? E esse olhar sobre o futuro, ele é tão fundamental, porque a escola, às vezes, diz assim, não, vamos preparar você para o futuro, vamos preparar o aluno para o futuro. Não existe isso, existe o aqui e o agora. Você tem que preparar a criança, o adolescente para o hoje. Você tem que incentivar, não é, as descobertas, você tem que incentivar, né, você, o professor, tem de incentivar realmente a construção, né, do conhecimento, a reflexão, né, formar pessoas com mentes que sejam críticas,
que sejam favoráveis a análises, que gostem realmente de explorar o conhecimento. Isso. O objetivo principal da educação, qual é? Não é? E hoje, nesse novo mundo, né, com essas novas tecnologias, com esse mundo digital, o que nós precisamos cada vez mais é incentivar essa discussão, porque senão o aluno é levado a passar tempo, não é? Achando que aquela informação de imediato ali, sem que haja uma discussão, sem que haja uma reflexão, é que vai realmente ajudá-lo nas descobertas da vida, enquanto não. Então, se a gente for pensar em séculos e séculos passados, o que havia muitas discussões, os filósofos, eles se agrupavam e eles discutiam. E é isso que a gente precisa promover dentro das escolas, não é? E levar a sociedade, levar a família também para dentro da escola, mostrando a importância desse mundo tão complexo. Hoje, o que nós encontramos também muito dentro das escolas é um volume de crianças que se suicidam, adolescentes que se suicidam, que se automutilam, não é? Por quê? Porque no passado, se a gente for lá atrás, né, nós tínhamos uma avó, uma mãe, uma tia dentro de casa que estava ali, estava cuidando. Hoje em dia, não, a criança está só. Então, ela precisa ser incentivada a pensar, a refletir, a construir o seu conhecimento, a construir-se, não é? A ter segurança em si e não se sentir insegura no mundo. Ela precisa descobrir esse mundo maravilhoso que é o encontro com a sua segurança, enfrentar a sua subjetividade, as diferenças, as questões que nos afetam, não é? E não viver naquele universo que é muito superficial, sobretudo na vida, não. Tem de mergulhar fundo através de conhecimento, através da leitura, através do estudo, através das discussões, para que possa realmente melhorar a sua vida, porque muito pode ser feito na vida, né? Exato. Através da educação. E você me fez lembrar agora o seguinte, que é uma coisa importante, né? Que eu acabei tendo gosto também em escrever, porque eu trabalhava com eles, incentivando a eles a escrever, né? Ou poesia ou conto, e eu não escrevia. Aí, de repente, eu comecei a escrever. E outra coisa também, sabe, Cileide, que eu acho importante, eu comecei trabalhando no ensino fundamental, médio, e até a universidade. Por que não na universidade? Eu trabalhei na Universidade Estadual do Amazonas e na Federal também. E lá eu trabalhei, claro, de acordo com o nível de cada estudante, né? Porque ensino fundamental é de um jeito, médio é outro, né? Já vai ser uma outra maneira de se trabalhar. E eu vi que também eles começaram a ter gosto pela leitura, porque eu buscava caminhos, né? Se eu trabalhava com curso de música, eu procurava texto dentro da área deles, para eles verem alguma coisa interessante que eles gostavam, né? E aí, trabalhando. Então, você começa a também, né, a evoluir, não é? Aí você vê, escrevi Eliseu, depois veio o Lili e os Passarinhos, trabalhando a questão do meio ambiente, que, inclusive, eu não pensei que ele fosse ter, assim, uma premiação. E eu tirei segundo lugar. Primeiro lugar lá em Manaus, pela Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas, foi uma escritora renomada lá, que ganhou em primeiro lugar. Eu, em segundo, foi premiado. Meu livro foi trabalhado nas escolas estaduais. Você parabéns. Tá vendo? Isso começou... Pois é, parabéns. Lá atrás, né? No ensino, né, fundamental. Aí foi para o ensino médio, então aí, ó, fui alcançando, fui evoluindo até a universidade. Hoje eu estou aposentada e continuo trabalhando. Exato. Contando historinha, tanto para os adultos, pessoas idosas, eu faço um projeto lá, trabalho com eles, como também vou muito no hospital de câncer, trabalhar histórias com as crianças com problemas. Perfeito. Né?
Continuo pelo SESC, pelo SENAC, e às vezes eu vou como voluntária mesmo. Continuo, porque eu vejo que esse é um caminho que a gente pode, né, transformar para um mundo melhor, colocando na cabecinha de cada pessoa, de cada idoso, cada adulto, cada criança, né, uma maneira de viver melhor. Exatamente. E nós vamos agora a um breve intervalo. Você prepara aí um cafezinho, né? Porque a nossa é café comigo. Eu vou preparar meu café. Já está preparado. Então vamos tomar um cafezinho e voltamos muito rapidamente. Nos aguardem, nós vamos voltar. Ok? Estamos de volta. E eu quero, mais uma vez, me dirigir a você que está aí nos ouvindo pela rádio. O nosso programa é o Café com Si, comigo, Cileide Leite. E a nossa convidada hoje é a professora Sueli Barros. Nós estamos falando sobre educação, porque ela é norteadora da qualidade de vida e da saúde emocional. Sueli, eu quero te dar uma ótima notícia. Um dos nossos amigos aqui que estão conosco, porque isso não funciona sem essas pessoas maravilhosas, né? Eu quero aproveitar desde já agradecer ao Matheus, ao Neto, o Alisson que está aqui, está começando conosco, é a primeira vez que ele está aqui, não é? Participando. Então, mas o Neto quer dizer o seguinte, ele pediu para eu te dizer que ele se está apaixonado por você e pelos seus projetos, viu, professora? Parabéns. Ficou encantado. Manda. Que maravilha, que maravilha. Olha, deixa eu... Vamos aguardar, vamos cobrar. Vamos agora aqui, vamos cumprimentar. Vou mandar um para ele especial. Diga o nome dele, tá vendo? Luiz Neto. Luiz Neto vai ganhar um livro especial autografado pela professora Sueli Barros. Olha só que maravilha. Manda pelo Zap para eu não esquecer. Eu mando. Quem sabe eu não vou pessoalmente levar aí e entregar para ele. Pois é, olha que você... sortear. Você está devendo. Não dá. Gente, eu quero agora, Sueli, né, mandar um olá para as pessoas que estão aqui conosco. Olha que o nosso amigo Vicenzo Papaléu estudou conosco. Ele está aqui, olha, estou ligado. Esta eu não perco. Isso, meu amigo lindo. Aí, quando eu falei que nós temos amigos, né? Aí ele colocou, esse amigo sou eu. De fato. Como diz a música Roberto Carlos, esse cara sou eu. Amigo mesmo, amigo de fé, amigo de todas as horas. E ele coloca assim, Glória, esse Vicenzo Papaléu, sempre maravilhoso. Maria do Carmo, dando boa noite, agradecendo, gratidão. E Vicenzo dizendo aqui, essas aí são minhas chegadas. Pense numa dupla que simultaneamente disputam meu coração, um pedaço bem grande. Jesus! Olha, agora se diz, Glória, sou eu. Agora eu vou falar o que o Delfonso, o professor Delfonso, lembra dele, né? Ele falava, você mora no meu coração de pijama, Cileide. Então, olha, Vicenzo, você mora no meu coração de pijama, porque tem que ser de pijama, né, meu amigo? E olha aqui, minha gente, Amália Cruz, boa noite. Ela disse assim, amando, ela está amando. E a Amália é minha irmã amada. Minha irmã linda, querida, amada, do Rio de Janeiro, escutando aqui a gente. Gente, gratidão a todas as pessoas que estão conosco. E que estão assim, curtindo, amando, não é? E o pessoal está dizendo aqui, olha, diga a ela que muito obrigado. Está todo mundo agradecendo a sua gentileza desde já, com relação a brindar a todos com o seu último livro, que é o Lili e o Passarinho, não é? Lili e os Passarinhos. Eu vou mandar para você, ou eu vou levar e você sorteia depois. Olha, a minha casa está aqui, olha, com as portas, janelas.
o meu coração sempre aberto para recebê-la, né? Nós éramos assim, uma com a outra, e esse contato, essa amizade que cresceu quando nós éramos adolescentes ainda, né? Adultas, não adolescentes não, mas jovens adultas, permanece hoje com um vínculo cada vez mais forte, né? Amizade é isso, amizade verdadeira é isso, né? Ô, Não Cileide, importa o tempo. só um detalhe para eu não esquecer. Esse livrinho que eu vou dar para o Luiz, não é? E para os demais, que não dá para eu dar para todos, é claro, né? Eu gostaria de presentear, mas eu posso, para sortear, é que Lili e o passarinho, ele só um resumo da história, só para ter vontade de ler. Olha aí. Ele fala sobre, foi premiado por alguns fatores, né? Que contemplou a questão ambiental, o diálogo, a importância do diálogo entre pais e filhos, né? E essa questão também do meio ambiente. E o passarinho, não precisa você, trabalha isso, né? Para você cuidar dos pássaros sem precisar pôr ele numa gaiola. Né, que ele vem até você quando você quer. Mas aí eu percebi as pessoas com estilingue, bater na perninha dele, aí machuca, aí para colocar numa gaiola. Então, fala sobre isso. E a minha observação do passarinho mesmo. Eu observando, eu adoro contemplar, né? Apreciar a natureza. E aí eu observei e acabou se transformando no livrinho. Mas na história tem, na hora que o passarinho ele bate na porta de vidro e cai, foi meu filho mais novo, o Hugo, que quando eu cheguei em casa, ele me falou assim, mamãe, o passarinho, ele bateu ali na porta de vidro, depois que eu abri, ele voou e caiu lá na floresta. Eu disse, poxa, filho, quando acontecer isso outra vez, você fica bem quietinho, abre tudo, abre porta, janela e fica quietinho, que ele vai embora, porque ele tem medo de gente, que ele pensa que a pessoa vai fazer alguma maldade com ele, que ele não entende. E as pessoas, tudo é estilingue, vai assustar o passarinho, ele tem medo. Aí tá na história, eu escrevi isso, aí transformei, né? No conto, né? Eu coloquei esse trechinho. E o outro tem um grandalhão, que era um pássaro maior, que vinha e comia todo o alimento que eu colocava na janela e espantava os demais, pequenininho. Aí o meu filho, mamãe, esse grandalhão chegou e comeu tudo, não deixou nada para os outros. Já pensou? Aí eu coloquei esse relato. E antes, todos eles reclamavam, inclusive minha secretária. Ela dizia que eu ficava pondo comida ali na janela da cozinha e o passarinho colocava o bumbumzinho dele para o lado da cozinha e sujava para ela fazer limpar de novo. Resultado, terminei conquistando todo mundo e todo mundo amando o passarinho. Pois é, que aí coisa está o meu boa. filho, né? Isso. O grandalhão. E tem também o meu marido, meu grande e eterno amor, que ele, na hora que eu disse, mas filho, já vendo, toda vez que eu chego junto do passarinho, ele foge. Aí ele disse, vem cá, minha filha, senta aqui. É o seguinte, é que o passarinho, ele pensa que o ser humano vai fazer maldade. Ele pensa que gente grande não é coisa boa, não. Aí eu coloquei esse trechinho também no livro. E, inclusive, o meu marido acabou sendo também escritor, de ver eu escrevendo, eu contando história, inventando coisas, sempre criando. Um dia ele chegou em casa, cansado, eu estava no quarto, com um monte de papel em cima da cama, que eram poesias que meus alunos tinham escrito, eu estava dando uma olhada, sabe, revisando. Aí ele, eu quero dormir, vai tudo do papel, se você então vem aqui me ajudar, que aí você me ajuda e a gente dorme cedo. Resultado, com esse negócio de contar a história para ele e escrever, terminou ele também se inspirando, disse, sabe do que mais? Eu acho que eu vou começar a escrever alguma coisa. Aí eu disse, então escreve, tu tem tanta coisa bonita aí, sobre a tua vida, tantas coisas, que aí ele escreveu o livro. Isso. Olha aqui, Sueli, eu trouxe meu amigo querido Salvador, Caminhos e Caminhadas, foi escrito por Salvador Ramos Bernardino da Silva, o amor da minha amiga, né? Meu grande e eterno amor. Uma pessoa muito querida por todas as pessoas. Eu tive o prazer, a honra e a felicidade de conviver, de conhecer. E nós perdemos o Salvador
no período da pandemia da Covid, não é? Então, mas Foi. ele deixou muitas histórias, muitas coisas boas, muitas lembranças doces na vida de todo mundo. E é um livro maravilhoso de se ler, né? E foi aqui dedicado, né, por você. Eu guardo com muito carinho tudo, sempre. Minha querida amiga. Eu vou levar também, viu, Cileide, esse livro aí para sortear e vou dar um Perfeito. para o Luiz também, do meu marido. Perfeito. Ele já está ali sorrindo e agradecendo. Ô, minha amiga, vamos falar o seguinte: a gente falou sobre essa questão da preocupação de forma bastante subjetiva, sobre a importância de cuidar, né, da educação para que os estudantes eles tenham uma perspectiva maior com relação à vida, ao olhar sobre a ética, sobre a moral, sobre os princípios, a ecologia, a sociedade, e se transformarem em pessoas dignas. Eu acho que, inclusive, essa fala, né, da dignidade, ela está bem fora de moda, não é? Tá. E está muito fora de moda. Então, assim, de encontrarem realmente cada um por si o seu caminho, despertando as suas potencialidades, porque a educação ela tem de estar voltada para as competências de cada pessoa, para essas descobertas, quais são os talentos, né? E a leitura, a criatividade, a arte, a música, tudo isso que você trouxe dentro do seu projeto pedagógico, que tanto te encanta e que encantou a tantos, mudou muito a vida de muitas pessoas, né? De estudantes. Mas nós não podemos esquecer do professor, né? No meio dessa loucura toda que está, não é? A educação, que nós sabemos, e realmente essa expressão, muitas cobranças, muita burocracia, né? E muitos deles se queixam de que não tem muito espaço para realizarem, de fato, ações que sejam voltadas para o crescimento do ser, do cidadão, né? Como é que a gente pode pensar em melhorar também a qualidade de vida, a saúde emocional, mental do professor? Né? Pois é, através da a situação educação. bem delicada. Como eu disse, né? Você tem coisas assim, sabe, que eu percebo que se a gente for absorver tudo isso, todas essas dificuldades, a gente não vai conseguir vencer, não. A vida é uma batalha constante. Todo dia a gente está enfrentando uma batalha e temos que ser fortes e manter a fé e a esperança, fazendo a nossa parte. Porque se a gente for ficar só se lamentando que não tem isso, não tem aquilo, porque na época que eu comecei a trabalhar na área da educação, meu pensamento era contribuir, tocar o coração de cada ser humano para um mundo melhor. E juntos, eu e eles, nós conseguimos vencer. Foi assim, eu consegui vencer, cheguei a ser professora universitária. E antes eu não tinha, porque não tinha nada. Hoje ainda tem, né, recurso da tecnologia, e antes não tinha. Então, eu sei que é uma situação delicada, mas a gente tem que parar mais de reclamar e buscar caminhos, porque as dificuldades, elas existirão sempre. A gente tem que buscar alternativas e buscar o equilíbrio, o caminho do meio. Senão a gente não consegue caminhar. Vamos ficar ali, paralisados. Exatamente. Muito boa a sua fala e que os professores possam, não apreender, né, cada palavra que você trouxe, porque nós precisamos continuar vencendo as adversidades. Até porque, Sueli, nós também enfrentamos muitas, não é? Muitas, e vencemos muitas. Né? Nós nos tornamos professoras universitárias e foi tudo muito difícil, nada foi fácil.
Eu me Não. lembro, e eu trouxe para essa fala de hoje, o primeiro livro que eu pude ter em mãos. Eu guardo, eu li e guardo até hoje na minha estante, junto com outros que eu tenho uma biblioteca, Minha Vida de Menina, que é o diário da Helena Morley. E aqui, minha gente, tem escrito, Ai, que olha, lindo. Cileide Cavalcante Leite, primeiro ano ginasial, primeiro turno. Porque quando os meus pais não tinham condições de fazerem a aquisição dos livros, nós tínhamos os livros emprestados nas bibliotecas. Lembra que nós tínhamos aquelas Lembro. carteirinhas na biblioteca? Então, eu ia até a biblioteca, eu retirava o livro, fazia a leitura e devolvia. E quando eu ganhei o meu primeiro livro, foi como se eu recebesse um troféu. Esse livro é todo rabiscado, porque eu sempre tive o hábito de fazer leituras e sinalizar, e quando eu não tinha conhecimento de alguma palavra, eu buscava lá o dicionário, incentivada, e pela minha mãe, pela minha tia Lia, enfim. E o meu pai, provedor, né, atento, ele dizia que o caminho era a educação. Então, esse livro está assim, olha, muito conservado, sim, porque foi um amor tão grande, foi um presente, né? Foi um presente que eu costumo dizer que ele não chegou tarde, não. Ele chegou no momento certo. Ele foi comprado e no momento certo. Que maravilha. E hoje nós temos, não é, muitas coisas acontecendo nas escolas. A exemplo, eu trouxe aqui o livro escrito, desenvolvido, assim como você faz com seus alunos. A minha sobrinha neta, Georgia Cruz Santana, ela escreveu esse livro, As Aventuras da Brisa. A Brisa é a cadelinha dela. E ela escreveu As Aventuras da Brisa. Ela é do Centro Educacional Rosa Chama. E ela mandou para a tia, né? Para minha tia, Cileide, Geórgia. Teve tarde de autógrafo. Então, a gente olha os desenhos dela. Então, esse livro foi escrito ele foi ilustrado pela Geórgia. Porque isso aqui faz diferença, sim. Então, no momento em que a gente escuta muitas pessoas falando sobre a questão da tecnologia, a influência da tecnologia, como a tecnologia ela é nociva, ela não é nociva. De jeito nenhum. Eu não tenho a tecnologia, os avanços tecnológicos como algo nocivo, não. É muito bom, é maravilhoso. Agora, nós é que precisamos orientar as crianças, os adolescentes, como fazer uso da tecnologia. Né? Isso cabe a nós essa responsabilidade. E o incentivo, sim, porque quem lê sabe mais, quem lê, não é crítico, desenvolve muito, 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 muito a sua criatividade. É como meu aluno disse, né, que é a maior arma do mundo, né? Exatamente, a maior arma do mundo. Não existe outra coisa. Não é? E uma vez que você aprende a ler, aprende a estudar, porque leitura é aprendizado, estudo é aprendizado. Né? Quando você aprende a ler, você aprende a estudar, você nunca mais deixa de fazê-lo, não é verdade? Você quer sempre estar estudando, lendo, enfim. É um mundo maravilhoso. Eu amo viajar através dos livros, através da leitura. É fascinante, é um terreno fértil. Exatamente. Minha amiga, nós tomamos o nosso café. Ah, gente, nós temos aqui... Tem uma coisinha, Cileide, que eu queria falar. Uma outra pessoa. Pode? Sim, vou deixar você falar. Só um minutinho. Já tomei meu café. Vicenzo mandou dizer, já tomou o meu café. Muito bem, porque eu continuo tomando o meu. E o Carlos Gonçalves diz aqui, a vida não espera, né? Não espera nada. Ou você vive na contínua busca do conhecimento, ou ela passa e você não tem história para contar. Perfeito, Exatamente. perfeito. É isto mesmo. Mas eu vou passar a palavra para você, sim, minha amiga, até porque nós
avançamos um pouco mais, já são 21h11. Nossa! E o papo está tão agradável, não é? Agradabilíssimo, que nós não sentimos de fato a hora passar, mas Pois precisamos encerrar. Então, eu deixo para você a fala, né, o que você lembrou, o que você quer trazer, e peço a você que deixe, não é, uma mensagem para as pessoas, e depois eu volto para me despedir de você. Mas agora a palavra é sua. Tá, é só para não esquecer, um livro que se chama Histórias da Tradição Sufi, muito interessante. Quem quiser adquirir esse livro, olha, vale a pena. Entendeu? Muito bom. E outro que eu... Escrito por quem? Histórias da Tradição Sufi. História da Tradição Sufi. É muito bom, muito ensinamento, sabe? Perfeito. Eu trabalhei muito com meus estudantes, esse livro. Deixa eu ver aqui de quem é. Foi essa moça Nícia de Queiroz que coordenou, né, o livro. E Aníbal Duarte Pereira Neto, mais Clarissa. E foi um grupo, né, de pessoas, 3 pessoas ou 4 aqui, ó, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 pessoas que elaboraram esse livro. Eu vou tirar uma foto e vou mandar para você. Ok. Tá bom? Perfeito. Tá aqui, ó, não foi uma pessoa só. Eles fizeram a pesquisa e selecionaram alguns textos, né, sobre a filosofia Sufi. E outra coisa interessante é Balas, Bombons e Caramelos, que eu li para o meu filho, porque para a questão ele proteger os dentinhos dele, né? E aí, esse personagem aqui, ele ficou encantado, meu filho. Eu contava a historinha para ele, né, da Ana Maria Machado. Balas, Bombons e Caramelo. Quem quiser adquirir, foi Ivan e Marcelo que escreveu. Perfeito. Foi o Hipopótamo, que fala sobre essa questão, né, do cuidado com os dentes. Perfeito. E o outro é Pinote, o Fragote, Janjão, o Fortão, que fala sobre a questão do bullying, né, assim, indiretamente. Porque o outro era fraco, aí dizia que ele era fraco, ele era magrinho, mas é muito bom essa historinha. Bem, aí eu encerro aqui a minha fala, dizendo para todos os educadores, as pessoas que estão nos ouvindo, né, que não percam a esperança, porque nem tudo está perdido, né? Continue, né, na sua batalha, buscando vencer cada uma delas, com perseverança, né, e acreditando em dias melhores. Apesar de tanta desesperança, não é? Tantas situações delicadas, mas a gente não pode cruzar os braços, a gente tem que caminhar. Caminhar, não é isso? Ver como caminhar. E eu agradeço a oportunidade também, não é? De estar aqui nesse bate-papo tão gostoso com vocês. Muito obrigada, Cileide. Boa noite a todos. Sueli, minha amada, eu agradeço muito, né? Você aceitou o convite, você está aqui. Eu estou muito feliz porque recebi você aqui nessa casa, né? Essa casa maravilhosa. Eu quero muito recebê-la aqui pessoalmente. Tenho uma gratidão imensa. Sueli, lembra da nossa querida Edith Judite, não lembra? Lembro. Então, eu estava lá no Rio e tive o prazer de ir ao lançamento do livro Travessuras e Gostosuras, de quando as crianças ainda brincavam nas ruas. Um livro fantástico, delicioso. Não sei se você recebeu, se ela mandou algum exemplar. Sim, recebi. Ela mandou para mim. Mandou para você. Então, assim, foi uma tarde também maravilhosa, junto a escritores, a pessoas amantes também da leitura. E, Sueli, eu quero lhe agradecer muito, porque a tua fala hoje vai enriquecer a minha proposta, né, final. A leitura, a criatividade, a escrita, a literatura, a arte, de um modo geral, ela pode salvar vidas. Sim. Então, pais, educadores, professores, levem isso para dentro do seu universo,
de vida, seja dentro da escola, seja dentro da sua residência, onde quer que você vá. Independente, não é, do avanço tecnológico desenfreado, acredite no poder da arte, acredite no poder da criatividade, da descoberta, Sim. né? Dessa descoberta de si, dos afetos, das emoções, dos sentimentos, né? Das reflexões que são feitas através, então, da leitura por meio de personagens, características únicas de cada personagem, personalidade de cada personagem, caráter de cada personagem, né? Lutas e vitórias, tristezas e alegrias, porque nós temos um mundo de possibilidade, né, de salvar tantas crianças, tantos jovens, tantos adultos, através da leitura. Então, o exemplo é meu aluno, né, Cileide? Samuel, exato, que era cheiracola e virou jornalista. Então, eu subia 364 degraus até o Morro da Conceição, porque não podia ir, não tinha ônibus. E a gente não podia ir a pé pelo outro acesso, porque disse que tinha um rapaz lá que ele fazia uma maldade com as meninas, né? E aí a gente subia as escadas. E não tinha recurso, não tinha biblioteca, não tinha nada. Não tinha, era muito precário lá, nem por isso eu desanimei. Pois é. E cheguei onde cheguei, não é? Pois é. Então, assim, a gente tem que enfrentar, né? Tem que enfrentar. Se você tem o hábito de compartilhar filmes ou cenas, não passe simplesmente, não é, um filme ou uma cena. Leve a arte para a sala de aula, mas contextualize. Faça reflexões, questione posturas, ética, não é? Lutas, vitórias, moral, ética. Faça isso. Leve livros, compartilhe, peça para lerem e lerem e lerem. Né? Isso ativa a criatividade, o despertar, não é, para um mundo. Se o francês diz que as viagens formam a juventude, nós podemos dizer que uma viagem, através dos livros, formam, sim, né, muitos cidadãos. Então, minha amiga, muito obrigada, minha gratidão, não é, por você trazer essa mensagem a todas as pessoas que estão aqui conosco, as pessoas que estão aqui nos ouvindo pela rádio, pela nova rádio, receba o nosso abraço, ok? Nova Rádio São Bento FM, receba o nosso abraço, a nossa gratidão pela audiência. Você que está aqui pela Creche TV, receba também o nosso abraço. Muito obrigada por sua participação. Obrigada a vocês todos que estão aqui, ajudando neste momento, fantástico sempre, um pessoal alegre, maravilhoso, que ajuda muito. Obrigada pelo café. Gente, olha, um abraço muito grande. Beijo no teu coração, minha amiga querida. Obrigada. E amanhã de manhã, viu, quando escutaram o som do passarinho, ele cantando, sou eu cantando uma melodia para cada um. Ai, e o primeiro vento que tocar o seu corpo será eu, envolvendo cada um de vocês que estão conosco agora, num gostoso abraço. Gente, fechamos com chave de ouro. Tinha que ser você, minha amiga poeta linda. Beijos. Até a próxima quarta-feira, ok? Sejam todos com Deus. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.